Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, vamos a algumas questões que dizem muito respeito a nós brasileiros e brasileiras e que estão suspensas no ar, não tem explicação, não tem lógica, não faz sentido e que afeta demais ao povo brasileiro e ao país. Eu estou me referindo exatamente à anulação das condenações feitas pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Criminal da Justiça Federal aqui em Curitiba, nos casos do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, das doações feitas para o Instituto Lula e também de outras vantagens que foram feitas lá para o Instituto Lula, que obviamente é do Lula, o ex-presidente, ex-presidiário. Esse camarada aí tem mais umas 7, 8 processos nas costas que ainda não começaram a tramitar na justiça, né? Estão enrolando. E o que me deixou mais abismado, boquiaberto, perplexo, foi justamente a anulação dessas condenações pelo ministro Edson Fachin, que é daqui do Paraná, que fez campanha para Dilma, ele mesmo admitiu que fez campanha para Dilma, que é também do Partido dos Trabalhadores, amicíssima do Lula, foi substituta do Lula, sucessora do Lula no governo petista. E daí esse cidadão, assim, do nada, ele resolveu, atendendo a pedidos, digamos assim, do Cristiano, lá que é o advogado do Lula, ele anulou as condenações e foi além, anulou as provas, e isso no dia 8 de março deste ano. E em abril, o plenário do Supremo Tribunal Federal, do STF, reunido por 8-3, confirmou a anulação. Aí eu já gravei um vídeo, inclusive, questionando onde é que esse povo, onde é que esses 13 ministros estavam quando o ministro, quando o Sérgio Moro estava julgando o Lula aqui em Curitiba. Aliás, eles confirmaram, o próprio advogado do Lula questionou várias vezes se naquela época, ainda durante o curso do processo, se o Fachin, se Curitiba, se a 13ª Vara tinham competência para julgar o Lula. Depois eles confirmaram na época, e depois que foi feito todo o processo, que o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro em primeira instância, em 2 casos, a mais de 20 anos de cadeia, depois que o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre confirmou as condenações do Lula, lá em Porto Alegre, por um colegiado, o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou as condenações do Lula, e depois veio o Fachin e o próprio plenário do STF anulou as condenações. E pior que isso, anulou as provas. E a minha indignação é astronômica. Como é que se anulam provas? Vamos supor que o indivíduo matou num assalto, numa briga de bar, numa briga de trânsito, matou outro por motivo banal, e daí o advogado dele, que é competente e ganha bem, consegue que o tribunal anule as provas. A prova de um crime, de um assassinato, é a vítima, o morto, o falecido, o cadáver da vítima. A prova, no caso de corrupção, que é o caso que envolve o Lula, os casos que envolvem o Lula e o PT e um monte de gente lá do partido dele e de outros partidos, são
são as propinas, dinheiro público que foi subtraído ou resultante de superfaturamento, peculato, rachadinha que o atual governo também faz, e mais uma porção de coisas. Então, como é que se anula provas? No caso do falecido, você ressuscita, o tribunal, o STF, o Fachin vai lá e ressuscita o falecido, porque a única forma de anular uma prova, que é um cadáver, uma pessoa morta, é ressuscitar o cidadão, daí anula o crime. Entenderam a extensão e a gravidade da situação? Como é que você anula um dinheiro roubado? Se os caras nem devolveram dos bilhões que foram roubados, a justiça conseguiu recuperar alguma coisa em torno de 3 milhões, 4 milhões, muito pouco. O resto está em paraísos fiscais, os caras gastaram em orgia, sei lá no que, em compra de imóveis em nome de laranja, enfim. Então, como é que se anula provas? Se todo o dinheiro que foi desviado pelos esquemas petistas e lulistas e os cambistas, eu até concordaria de anular a condenação dele e da quadrilha dele, mas não foi recuperado. Então, como é que anula prova? É isso que eu quero que vocês que estão me vendo e ouvindo e que querem voltar no Lula lá, no ex-presidiário, vocês querem que ele volte para a presidência para continuar o esquema dele? Porque tem um ex-presidente aí que é senador, que lá em 90, ele também sofreu impeachment. Em 92 ele ganhou uma Elba lá de presente por um favor que ele fez, uma Fiat Elba. Agora o cara está desfilando de Ferrari. Só que o salário dele não dá para pagar Ferrari, o salário de senador. Mas o cara está desfilando de Ferrari. É isso que vocês querem? Que os bilhões que foram desviados eram Fiat Elbas. Agora vocês querem que o cara volte para desfilar de Ferrari? Ora, os caras já deram um prejuízo bilionário para o país, e agora o STF, que tem 6 ou 7 lá que foram indicados pelo governo petista, que ficou 16 anos no poder, inclusive o Fachin. Aí esse pessoal que a gente confia bastante do Supremo Tribunal Federal me facilita o retorno do Lula ao poder? Como assim? Baseado em quê? Aí vão dizer que ele foi um excelente presidente? Não, não foi. Porque tudo que ele colheu, quem plantou foi o governo anterior. 8 anos de governo Fernando Henrique plantando para o Lula colher e ficar batendo no peito e dizendo que o mérito era dele. Só que ele não fez nada. O que a Dilma plantou? Colheu, aliás. Ele ficou 8 anos sem plantar nada, só com conversa fiada, garganteando pelo Brasil e pelo mundo. Não plantou coisa alguma, até porque ele não tem competência para plantar nada. O que ele plantou está nos tribunais, está no... o STF pode até ter anulado, assim, a condenação, mas o crime permanece, os crimes permanecem, entendeu? Se anula a condenação, se anula a alegação do Fachin é que o Curitiba não tinha competência para julgar o Lula aqui. Então, se anula a condenação, mas não se anula crime, não se anula provas. Não se ressuscita cadáver para desfazer o assassinato. Mesmo que se recupere o dinheiro roubado totalmente, que não foi o caso, também não se anula o feito anterior, que foi o roubo, o desvio propriamente dito, a vantagem ilícita auferida, a corrupção ativa e passiva. Nada disso é passivo de anulação, pelo menos sob o ponto de vista desse simples mortal aqui, que não tem formação em direito. A minha formação é outra, mas é uma questão de lógica, é uma questão de inteligência, saber que não se anula provas. Ainda que do ponto de vista legal se anule provas, do ponto de vista prático, material e efetivo, não se anula provas. É a mesma coisa que dizer que uma pedra não é pedra, virou papel da noite para o dia. É ridículo isso não existe, isso é bizarro, isso é absurdo.
Então, não tem lógica o Supremo Tribunal Federal manter a elegibilidade do Lula e sujeitar o país ao retorno desse cidadão, até porque, eu vou fazer uma ressalva, uma visão minha pessoal. Quem elegeu o Bolsonaro, esse cidadãozinho que aí está, só fazendo lambança, foi exatamente a decepção do povo com as lambanças e roubalheiras do PT. E agora o inverso vai acontecer se a gente permitir, se o Supremo permitir e incentivar. Quem vai eleger o Lula vai ser o Bolsonaro, com as lambanças que ele está fazendo no governo. Não é o povo. Aí o povo se decepciona com um cara que não está preparado, não tem competência e só faz lambança na presidência, e vota em outro que já fez lambança. Então, até quando nós vamos viver num lamaçal cheio de lambanças presidenciais? E ainda sob os auspícios e o patrocínio do judiciário. Isso é o cúmulo do absurdo, isso é extremamente bizarro. Então, não se anula provas, essa é a grande questão. Você que está me vendo, ouvindo, concorda que é correto se anular provas? O Tribunal Federal passou 3 anos e meio dormindo enquanto o Sérgio Moro estava julgando, e ele próprio confirmou as condenações e depois anulou tudo. Está fazendo a gente de idiota, acha que a gente é idiota, acha que somos burros, acha que somos estúpidos, ou eles querem retribuir favores recebidos no passado? Qual que é a deles? É isso. Um grande abraço a todos.